Pecado Capital. Agora acabou a brincadeira, Eunice. Miguel encosta Eunice na parede e ela acaba perdendo o controle. Nesta quinta, 6 da tarde, Pecado Capital. Globo Esporte. Oferecimento Adres. Esporte é saúde. Adres. Paixão por você. Ligue já. Boa tarde. Mundial Feminino de Vôlei, Campeonato Brasileiro, a Seleção de Futebol de Areia. O Globo Esporte está chegando cheio de destaques. O Brasil vence mais uma e se classifica para a segunda fase do Campeonato Mundial de Vôlei. Os estilos de dois técnicos que fazem sucesso no Brasileirão, Dario Pereira e Carlos Alberto Torres. E o Vasco arranca uma vitória heróica contra o Grêmio e fica mais próximo da classificação. As bicicletas vão invadir o Rio de Janeiro a partir de amanhã. Mais do que uma competição, o Circuito Rio de Ciclismo vai ser uma oportunidade para alguns campeões estrangeiros conhecerem as belezas da cidade maravilhosa. Todos os anos, desde 1903, os amantes do ciclismo têm compromisso marcado na prova mais tradicional do esporte, a Volta da França. Bem mais modesto, mas com atrações internacionais como o campeão europeu, o esloveno Zoran Klemenčić, começa amanhã o Circuito Rio de Ciclismo. Serão 3 etapas, percorrendo alguns dos mais belos cartões postais da cidade. A primeira prova é individual e contra o relógio. O atleta tem que percorrer 15 quilômetros no menor tempo. O visual será a Praia da Barra. No sábado, 5 quilômetros de subida. O trajeto é a Estrada das Paineiras. A chegada é um prêmio, o Cristo Redentor. Fechando a competição no domingo, o aterro do Flamengo ganha um circuito de 25 voltas. Todos os ciclistas vão largar ao mesmo tempo. A falta de conhecimento do circuito, o calor, nada disso atrapalha. Todos os ciclistas estrangeiros estão empolgados com a possibilidade de competir em pontos turísticos do Rio de Janeiro. Um exemplo é o italiano Walter Foligno. Para mim é um sonho. Na Itália não existem mais competições em cidades. Por isso, participar de uma prova no Rio de Janeiro é espetacular. Vantagem para os brasileiros. Vamos ver, quem sabe olha pro lado, uma menininha aqui, uma menininha ali, a gente chega na frente deles. Falando em cartão postal, sol, mar, água de coco e pranchas. Os números mostram que o Nordeste é o grande celeiro do surf nacional. Nenhuma outra região do país tem um litoral tão extenso. Muitos quilômetros de praia, sol, água quente, ondas pequenas, mas constantes o ano inteiro. Condições mais do que favoráveis para deslizar, radicalizar. Não é à toa que dos 10 melhores surfistas do ranking brasileiro de 98, 5 são nordestinos. O Nordeste domina as primeiras posições. O campeão é o paraibano Fábio Gouveia. Em segundo e terceiro, 2 baianos. Em 17 anos de surf, Cristiano Espirro se especializou em colecionar títulos. O último deles foi o de vice-campeão brasileiro. Armando Daltro respira surf até mesmo fora d'água. Dá uma olhada na decoração do quarto do terceiro melhor surfista do país. A dupla está de malas prontas para embarcar rumo ao Havaí. Espirro se classificou para competir no WCT, a primeira divisão do surf mundial, onde Daltro está há 2 anos. Serão 7 meses de viagem, surfando as melhores ondas do mundo. E o inglês Espirro, já tá afiado? I have surf very strong. Tá difícil ainda. Eu também não falo quase nada, rapaz. Quanto mais em frente às câmeras. Daqui a pouco, o último treino da Seleção Brasileira de Futebol de Areia antes do embarque para Salvador. E mais, o Brasil derrota a Alemanha e passa para a segunda fase do Mundial Feminino de Vôlei. Na Rede Manaus não tem crise. Tenha pneu barato em 3 vezes sem juros. Pirelli P44, R$ 49,80 ou 3 vezes de R$ 16,60. Rede Manaus, sempre perto de você. 471-3322. O Brasil está classificado para a segunda fase do Mundial Feminino de Vôlei no Japão. Hoje, a seleção passou fácil pela Alemanha.
Para derrotar as alemãs, o Brasil jogou com uma disciplina germânica, sob as ordens do general Bernardini. O resultado foi maravilhoso, mas melhor ainda foi a forma como o Brasil jogou, mostrando que já está preparado para a próxima fase. Até o bloqueio e a defesa, que foram pontos fracos do time nos outros jogos, dessa vez funcionaram com perfeição. Os pontos fortes de sempre se mostraram ainda mais fortes. Saque arrasador e um ataque que desequilibra. No último set, as alemãs desclassificadas queriam voltar logo para casa e acabar com o pesadelo. Se era isso que elas queriam... Brasil 3-0 em 51 minutos de jogo. O Brasil agora se despede de Matsumoto e vai para Nagoya disputar as quartas de final. A partir de agora, é proibido errar. Tá indo, tá? A gente tá pouco a pouco a gente está melhorando em todos os fundamentos e apresentando um padrão de jogo mais forte, mais coeso, que é o que a gente está precisando, é o que a gente está correndo atrás. Em Nagoya, o Brasil vai enfrentar as seleções do Japão, Holanda e Peru. O primeiro jogo é contra as holandesas, na madrugada de sexta para sábado. Você assiste a essa partida ao vivo aqui na Globo a partir de 1h30 da manhã. As estrelas do bodyboard estão no Rio de Janeiro para a etapa de número 4 do circuito mundial. Os melhores do ranking só entram em ação amanhã, mas a disputa já começou. As bandeiras de 15 países tremulam pela primeira vez na praia da Barra da Tijuca para uma etapa do Mundial de Bodyboard. Até domingo, 144 competidores, entre homens e mulheres, entram na água em busca das melhores ondas. Hoje estão sendo disputadas as triagens. 70 atletas brigam por 16 vagas para o evento principal, que começa amanhã. A equipe japonesa acorda cedo para treinar. Narumi Fukuhara, 26ª colocada no ranking, diz que as ondas da Barra estão boas. Para os competidores, são 20 minutos de esforço, concentração e manobras. Para a mamãe e bodyboarder Pérola Machado, de Santa Catarina, a bateria continua fora d'água. Eu fico surfando, mas tem um lado meu que fica preocupado. Será que ele está bem? Será que ele não está sentindo minha falta? Será que ele não está chorando? É isso que dá medo, né? Um olho na onda e um olho na areia. Ficar assim o olho, né? Um lá, outro cá, que nem siri, né? E com as garras abertas, né? Qualquer coisa tem que ser correndo da água e catar ele. Uma vantagem ela tem. Cuidar do filho Lucas é um ótimo aquecimento. A seleção brasileira de futebol de areia chega daqui a pouco a Salvador. No fim de semana, o Brasil disputa o título da 5ª Copa América com as seleções do Peru, Canadá e Estados Unidos. Vamos lá, Jorge, vai dar 2 toques na bola, um para dominar e outro para arrumar. Treino puxado na praia de Copacabana. Sob o comando do capitão Júnior, a seleção brasileira se empenha para tentar o pentacampeonato da Copa América. Ô, Roberto! Não pode dar moleza, né? É um trabalho da gente, a gente tem que treinar sério. Os jogadores respeitam peruanos e canadenses, mas sabem que o grande adversário do Brasil no torneio é o time dos Estados Unidos. Há 3 meses, a seleção americana eliminou o Brasil na semifinal do Mundialito de Portugal e ficou com o título. Aquela partida serviu, na verdade, como uma lição, para que a gente soubesse que as outras equipes estão progredindo, estão procurando fazer alguma coisa. A gente não pode ir pensando que, de repente, vai encontrar os Estados Unidos, tem que ser vingança, não. Acho que a gente tem que jogar normalmente, como sempre fizemos. No sábado, a Globo transmite a partir das 9 horas da manhã as partidas Estados Unidos e Canadá, Brasil e Peru. No domingo, você vê a grande final da Copa América durante o Esporte Espetacular, que começa também às 9 da manhã. No próximo bloco, os estilos diferentes de 2 técnicos que andam rindo à toa no Campeonato Brasileiro. E ainda, o sofrimento e a glória da torcida do Vasco na emocionante partida contra o Grêmio. Futebol 98, oferecimento Grenda, Banco Itaú, Suquita, Volkswagen e Cerveja Kaiser.
Copa Mercosul, o Palmeiras empata com o Boca Juniors em Buenos Aires e segue invicto na competição. O resultado classificou o time brasileiro para as semifinais. Veja os gols. Segundo tempo, a zaga palmeirense falha, mas Palermo não. Ele faz Boca 1-0 para vibração de Maradona. 12 minutos depois, o Palmeiras chega ao empate. Júnior arranca pela esquerda e cruza para a cabeçada de Alex. A comemoração agora é do técnico Luiz Felipe. Fim de jogo, Boca Juniors 1, Palmeiras 1. A equipe brasileira vai enfrentar o Olímpia do Paraguai nas semifinais. Acelerar para chegar atropelando na fase seguinte do Campeonato Brasileiro. A folga na tabela não é motivo de descanso no Corinthians. Vamos lá e para no Marquinhos. Parava no Marquinhos. Do meu lado agora. Não, vamos lá e parar. 4 vezes. Para, aí vem uma para, vai outra para, volta. Ah, tá, tudo bem. Atenção, pessoal, a explicação pode ser confusa, mas a ordem é bem clara. Correr muito. Como o tempo corre, o Corinthians tem pressa. Serão 8 dias em Atibaia, no interior de São Paulo, antes do último jogo da primeira fase do Brasileirão. Correria para todos os lados, até de cabeça para baixo, e que não serve apenas para pegar o América de Natal, mas também deixa o time voando para as quartas de final. Todos aceleram porque logo vão sobrar vagas na equipe. 9 jogadores estão pendurados com 2 cartões amarelos, entre eles titulares como Ney, Rodrigo, Cris e Amaral. Mesmo assim, Vanderlei Luxemburgo não deve poupar ninguém contra o América. Tem que pensar naquilo que nós traçamos como objetivo desde o início da competição, que é chegarmos em primeiro lugar para levar vantagem em todo o playoff, se nós formos até a final da competição. Para chegar até o final, nada de cansaço, de cara de bravo. O Corinthians vai entrar na dança e continuar correndo. O 5º lugar no Brasileirão é pouco para o técnico do Coritiba. O uruguaio Dario Pereira já sonha em levar o time, uma das surpresas da competição, ao tão sonhado bicampeonato. O talento de quase 20 anos de carreira como jogador de futebol ainda existe, mas a experiência agora é usada para comandar fora de campo. O primeiro emprego do uruguaio Dario Pereira como técnico foi no São Paulo, time onde jogou 10 anos como zagueiro. Começou treinando os juniores e quando chegou ao profissional acabou sendo demitido. Não tenho nada de mágoa com o São Paulo. O que eu deixei de fazer naquele momento para estar numa situação melhor, me está servindo agora para poder, digamos, resolver os problemas e tentar sempre melhorar o time. Erros encontrados, solucionados. Sorte do Curitiba. Quando Dario Pereira assumiu o Curitiba, o time já estava entre os 8 primeiros colocados. Mas ficou a dúvida se o novo técnico conseguiria manter o mesmo aproveitamento do time até então comandado por Valdir Espinosa. Dario não só manteve a bola do Curitiba em alta, como chegou a liderar o campeonato, junto com o Palmeiras. Outro fator positivo. Desde a entrada do uruguaio, Curitiba, que não vencia dentro de casa, melhorou o aproveitamento diante da torcida. Mas para a segunda fase, o time ainda tem um problema, a falta de pontaria. O que a gente quer melhorar é finalização e principalmente melhor aproveitamento em bolas paradas. Isso também requer tempo e treinamento. Tempo só não falta para sonhar. Sonhar em chegar mais longe. Sonhar com o bicampeonato, porque não, nós vamos atrás. Se Deus quiser, a gente pode conquistar o bicampeonato. No Atlético Mineiro, que está em 7º lugar no Brasileiro, o estilo do técnico é bem diferente. Um jeito descontraído, uma boa conversa e a franqueza fazem de Carlos Alberto Torres um personagem que já entrou para a história do nosso futebol. Senhoras e senhores, Carlos Alberto Torres. Ouçam o disco, comprem o livro e vejam o filme. O Capitão do Tri está em cartaz. Esse personagem singular do futebol brasileiro se define como um técnico sem tática, mas com opiniões personalizadas. Não sou daquela de impostar a voz e vamos trabalhar o emocional do jogador. E, não, o emocional do jogador que eu falo é isso aqui, ó. Isso aqui é que trabalha o emocional do jogador. 39 anos de futebol, carioca, nascido na Vila da Penha, ele se orgulha dos amigos conquistados. Outro dia o Beckenbauer estava me ligando aqui, me procurando aqui. Mas também não esquece os inimigos adquiridos.
que fizeram com que ele saísse do sério. Mas tira a mão de mim! Tá legal, mas tira a mão! Se eu tenho que falar, eu falo na hora, não fico aquela coisa guardando, se moendo por dentro. Então, se eu tiver que reclamar com o juiz, eu reclamo. Esse é Carlos Alberto Torres, e entre outras travessuras, já seguiu carreira política, mas agora vive em paz com o futebol. Eu larguei o futebol naquela ocasião para ser candidato e me eleger. Foi a maior besteira que eu fiz na minha vida. Eu nunca devia ter largado o futebol, que é a coisa mais saudável que tem. A gente ganha dinheiro assim, ó, se divertindo. Lógico que tem os percalços da profissão. Foi a maior besteira que eu fiz na minha vida. Nunca mais? Jamais. Nunca mais. Nunca, jamais. Tem gol pelo Campeonato Brasileiro em Caxias do Sul, Juventude e São Paulo. Luiz Antônio entra na área e encobre o goleiro. Veja de novo o belo toque por cobertura. Juventude 1-0. O empate do São Paulo. França se livra dos marcadores e chuta de esquerda. Um bonito gol de França. 1-1. No cantinho do goleiro do Juventude. Cobrança de falta para o Juventude. Marcão tenta de cabeça. Rogério defende no rebote. De novo Marcão. Final, Juventude 2, São Paulo 1. A vitória livra o time gaúcho do rebaixamento. E no Rio, sofrimento e muita emoção. O Vasco vence o Grêmio de virada e já está em 9º lugar no campeonato. O Vasco, precisando da vitória, vai logo ao ataque. Primeiro com Luizão. E logo depois com Ramon. Mas quem marca primeiro é o Grêmio. Luiz Carlos Goiano aproveita um descuido da defesa e marca de cabeça, livre na área. Veja de novo a falha na marcação da defesa do Vasco. Grêmio 1-0. O Vasco tenta reagir com Donizete, mas Luizão não leva perigo para Danley. O Grêmio poderia ter aumentado se não fossem esta grande defesa de Carlos Germano e o chute para fora de Rodrigo. Do outro lado, Danley também está atento e não deixa passar este chute de Juninho. O Vasco volta para o segundo tempo disposto a empatar, mas Danley continua firme. Quem não mostra muita firmeza é Ramon. Ele desperdiça uma das melhores oportunidades do Vasco. Falha também na defesa vascaína, mas Zé Afonso não aproveita. Joga para fora o segundo gol do Grêmio. Mais uma bobeira da defesa. Felipe dá outro presente para Zé Afonso. A sorte do Vasco é que Carlos Germano está inspirado. Para fugir do sufoco, o time do Rio vai ao ataque com a velocidade de Dedé. E conta com uma ajudinha de Valmir que facilita o empate. Alívio em São Januário. Mas ainda não é o resultado ideal para o Vasco. Assim, o jeito é Mauro Galvão deixar a defesa e dar um pulinho até a área do Grêmio para decidir o jogo. 2-1 de virada. Uma vitória que mantém o Vasco no rumo da classificação. O Grêmio, apesar da derrota, ainda tem chance de se classificar. Mas agora precisa torcer contra Atlético Mineiro, Cruzeiro e o próprio Vasco. Já o Clube do Rio não. Vencendo os jogos que faltam, passa tranquilo a segunda fase do Brasileirão. A torcida dos 6 times que disputam as 2 vagas, claro, não aguentam mais de ansiedade. Todo mundo quer saber quem vai seguir fazendo festa pelos campos do país. Vamos ver quem vai ficar. Uma boa tarde para você. Globo Esporte. Oferecimento Adres. Esporte é saúde. Adres. Paixão por você. Ligue já.